estamos compartilhando nesse mês a dedicação, falando sobre dedicação, pensando em dedicação, e Deus já tem nos falado de uma forma poderosa e continuará ministrando ao nosso coração, né? Quantos são pais aqui? Dá tchauzinho aí, olha. Um aplauso ao Senhor pela vida desses homens valorosos. Que riqueza não podemos estar aqui essa manhã. Também sou pai, e estar aqui essa manhã, estar com meus filhos ali ao meu lado, é algo tão maravilhoso, né? Dá um sentido tão pleno à nossa vida. Me louvo a Deus, porque Deus, Ele é fiel, Ele é maravilhoso. Lucas capítulo 10 tem uma história que fala de, entre muitas coisas, entre muitas lições para a nossa vida, fala de dedicação, mas também mostra para nós o pecado da inutilidade, de quando nós não encontramos ou não vivemos o propósito da nossa vida. E nós queremos compartilhar isso com vocês nessa manhã. O Evangelho segundo escreveu São Lucas tem uma história do bom samaritano. E a palavra nos diz assim a partir do versículo 25: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: O que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Esse é o texto que nós encontramos um doutor da lei questionando ou querendo pegar Jesus ou causar embaraço, fazendo questionamentos sobre a vida eterna, sobre a vida a Jesus. E ali, de uma forma extraordinária e maravilhosa, Jesus, ele nos traz uma lição de vida que faz com que a gente abra os nossos olhos e perceba a grandiosidade do amor de Deus, do plano de Deus para a nossa vida, né? Da graça de Deus revelada para nós, e muitas coisas, em uma simples história, ou em perguntas e respostas, tanto do homem, do doutor da lei, como também em perguntas do próprio Jesus, porque ele começou perguntando, e depois quem acabou respondendo foi ele mesmo, né? Diante daquele diálogo que aquele homem tem com Jesus. E o que eu acho importante, né, interessante, versículo 25
a gente encontra ali Jesus dizendo, ame o Senhor, ou a própria lei dizia, ame o Senhor seu Deus com toda a paixão, toda a fé, toda a inteligência e todas as forças, e ame o próximo como a você mesmo. Uma plenitude, uma abrangência total de como nós devemos viver e de como nós devemos nos relacionar com Deus, com toda a paixão, com toda a fé, de forma inteligente, ou seja, analisando, pensando, com todas as forças, não é simplesmente quando nos convém, mas empenhando força, né? E ame ao próximo como a você mesmo, como a ti mesmo. Olhando superficialmente a pergunta do intérprete da lei, ela é sem sentido quando ele chega e diz, o que farei para herdar a vida eterna? O que pode alguém fazer para herdar algo? Herança é algo que se dá e não está relacionado ao que você faz para você herdar. Quem tem alguma coisa para deixar de herança é quem decide com quem vai deixar, e o que você fizer não vai importar. E muitas vezes, até quando você vai e não define quem vai ser o teu herdeiro, as próprias leis se encarregam de estabelecer critérios para que aquela herança vá para alguém. Mas nada nós podemos fazer. Até porque quem está empreendendo alguma coisa para deixar como herança para quando se for, né, é a pessoa. Então você não vai poder chegar para o seu pai e dizer, vai pai, trabalha mais assim tal, eu vou cuidar bem de você para quando você morrer, você deixar para mim. Meio estranho, né? Ninguém vai estar fazendo um troço desse com o outro, está querendo que eu morra? Não. Então, é meio incoerente a pergunta que ele faz. Ele queria ganhar a vida eterna fazendo algo. Ou ele achava que fazendo algo ele poderia ganhar a vida eterna, ou teria algo que ele pudesse fazer para ganhar a vida eterna. Só os herdeiros legais, eles herdam. Existe uma legitimidade para que você possa usufruir de uma herança. Se a resposta fosse apenas a leitura da lei, o fato de apenas a conhecer e vivê-la seria o suficiente. Quando Jesus pergunta para ele o que está escrito na lei, aí ele recita a lei. Se só conhecer e viver aquilo fosse suficiente, o problema dele podia estar resolvido, porque o próprio Jesus disse, então vai lá, faça isso, faz isso e você vai viver. A verdade é que a trama entre o doutor da lei e o mestre da graça e da misericórdia nos traz uma lição para uma vida terrena, uma vida aqui na terra, ou uma responsabilidade, ou como nós devemos administrar os nossos dias, e nos remete à eternidade. A vida eterna, ela é uma herança. E quem nos garantiu isso foi Jesus Cristo, através do plano do Pai, que pode dar essa herança. E Ele, através de Jesus Cristo, nos transforma em co-herdeiros com Jesus. A herança é de Jesus. E através de Jesus, do sacrifício de Jesus Cristo, nós passamos a ser co-herdeiros. Mas assim como toda herança, ela pode ficar sem herdeiros. Então, a pergunta ideal seria, o que fazer para ser um herdeiro? Não o que é que eu faço para herdar, mas o que é que eu faço para ser herdeiro? O que é que eu faço para legitimamente ter direito a essa herança? Nascer de novo.
Somente em Cristo está disponível esse nível de vida, tanto em duração, porque é eterno, como em qualidade, porque é uma vida em Deus, ou uma vida com Deus. Importa querer, o que importa e o que vale é nós querermos nascer de novo. Porque essa mesma indagação, que às vezes a lei não respondia na prática, também encontramos o jovem Nicodemos lá perguntando a Jesus. E Jesus diz para ele: importa nascer de novo. Você quer nascer de novo? Você quer mudar as suas concepções? Você quer olhar para a vida de forma diferente? Você quer olhar para a vida num prisma ou numa ótica daquilo do que Deus quer para mim, para você, para nós? Essa é a grande questão. Porque conhecer, nós geralmente conhecemos ou sabemos, e se queremos, está à nossa disposição. A palavra de Deus está à nossa disposição. A verdade está à nossa disposição. E conhecereis a verdade e ela vai nos libertar. Veja o que o próprio Jesus Cristo nos diz. O que está escrito? Qual é a sua interpretação? Ele mesmo diz, está lá. O que está escrito na lei? E como é que você interpreta isso? Na vez que o homem chega e se põe de pé e ousadamente pergunta a Jesus, isso Jesus diz: tá bom, o que está escrito na lei? O que você sabe? E o que você entende por isso? Como é que você interpreta a lei? Como é que você pega isso e coloca de forma prática no seu dia a dia e na sua vida? Porque nós precisamos encontrar a lógica e o sentido daquilo que nós acreditamos. E precisamos colocar isso em prática. Por isso que o pensamento e a reflexão de hoje é o pecado da inutilidade. Porque hoje nós olhamos muitas vezes para nós mesmos ou para as pessoas e vemos elas sem sentido. Ou nós olhamos para a nossa vida e às vezes não encontramos sentido naquilo que nós vivemos, como nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo, como nós estamos dirigindo a nossa vida. Então nós precisamos parar e nós precisamos refletir sobre os princípios de Deus para a nossa vida, o que é o propósito de Deus para nós, que leitura nós estamos fazendo daquilo que Deus tem para nós e de que forma nós estamos aplicando isso. A resposta está: ame ao Senhor seu Deus com toda a paixão, com toda a fé, com toda a inteligência e todas as forças, e ame ao próximo como a você mesmo. A lei estava lá, já estava previsto isso. E por que o conflito? E por que a dúvida de como é que eu faço para herdar a vida eterna? Não já estava definido, não já tinha uma orientação para isso? Quando a gente vê esse questionamento do homem de uma forma querendo coagir Jesus e pegar Jesus em algum deslize, mas também era uma anomalia da religião da época, que não estava conseguindo pegar a lei e colocar em prática, que não estava conseguindo viver as verdades de Deus. Há um desencontro entre a religiosidade e o propósito e o sentido da vida e a prática de uma vida. É diferente hoje, quando muitas vezes nós nos encontramos religiosamente, quando nós dizemos que nós somos cristãos, quando nós abrimos a nossa boca para a gente dizer: eu amo a Deus, eu sou o filho de Deus, porque as pessoas às vezes até elas se sentem ofendidas quando a gente diz: e é aquele que segue e obedece, este é o que me ama. Se nós não
seguimos e obedecemos, nós não somos encontrados em amor. Então estamos sendo filhos desobedientes. Se nós não estamos vivendo a palavra, nós estamos vivendo o evangelho. Se nós não somos encontrados em Deus, não estamos com Deus. Podemos ser conhecedores, mas podemos não viver. Por isso que a presença de Jesus e o que Jesus ensina, naquela época, quando ele está no mundo, gera tanta ebulição, gera conflitos, geram pessoas perseguindo eles, fazem com que os religiosos da época o persigam, como também faz com que as pessoas que queriam ouvir verdades práticas de uma vida com Deus fossem até ele, ao ponto de quando ele às vezes fala, eles dizem um para os outros, com que autoridade ele nos fala? Porque eram verdades práticas que Jesus queria aplicar à vida. Esta parábola torna claro que qualquer tentativa de autojustificação está fadada ao fracasso. O padrão é elevado demais. Não cabe a falsa religiosidade. Porque quando ele responde pela lei, Jesus chega e diz, vai lá e faz. Faça isso e viverás. Pegue tudo isso e coloque no seu dia a dia. Aí ele diz, tá, então agora peraí, tem uma questão. Eu vou revelar isso no meu agir com o próximo, aonde eu estiver. Aí a coisa não está pegando. Eu não consigo transferir, eu não consigo demonstrar isso. Eu conheço, mas não consigo praticar. Aí ele pergunta para Jesus, então, quem é o meu próximo? Como é que eu vou transmitir isso? Aí Jesus diz, agora vamos conversar. Agora eu vou te explicar o conflito. E me encanta, eu acredito que a você também, a forma clara, precisa e até mesmo contundente com que Jesus fala, explica. Porque ele não alisa, ele gera realmente um caos. Porque quando ele começa aquela parábola, ele demonstra, ele diz que ali tinha um homem que estava no caminho. E ele diz que quando ele foi salteado, assaltado, que ficou lá ferido, com certeza arrancaram as suas roupas, porque roupa naquela época valia dinheiro, por isso que não consegue se identificar, porque a roupa até dizia quem você era, se você era judeu, se você era samaritano, se você era sacerdote, se você era levita, o que você era, as roupas diziam, porque era uma forma de identificação. Então, provavelmente, o assaltante ou os assaltantes, no momento em que agridem aquele homem, e ele deve ter tentado se defender para se proteger, ele fica semi-morto, ele fica quase morto. Vai pensando nesses detalhes do que Jesus está querendo nos mostrar, porque existe uma riqueza muito grande nisso. Ele diz que passa um sacerdote que está vindo de Jerusalém para Jericó, ou seja, já tinha cumprido as suas atividades sacerdotais. Ele poderia sim ter ido até aquele homem, e a lei dizia que se ele pegasse um morto, ele ficava impuro, e ele tinha que passar por um processo de purificação, para depois exercer as suas funções sacerdotais. Consequentemente, dá-se a entender que pela posição que ele tinha como sacerdote, ele também tinha um cavalo, porque ele não ia fazer esse percurso de quase 27 quilômetros a pé. Ele tinha posses, ele era um homem, bem posicionado na sociedade, mas diz inclusive a história de que ele vai para o outro lado, ele se desvia. Jesus joga logo pesado, joga logo um sacerdote no meio. Vai logo lá em cima. Depois ele diz que vem um levita, que da mesma forma olha e faz pouco caso, até porque já tinha visto o exemplo do sacerdote.
Então vou seguir o exemplo daquele que poderia ter agido e não agiu. Mas também pode-se dizer assim, mas ele não tinha as prerrogativas de sanções no acolher aquele homem que o sacerdote tinha, então ele podia ter feito isso. Mas ele também não faz. E aí Jesus joga no meio, que nem diz a turma hoje, põe logo o quê? Pastor Alex, tu que é teólogo, joga logo um samaritano no meio da conversa. A turma que se odiava assim, era incabível, eles eram malditos para o judeu, malditos. O que Jesus está querendo fazer? Ele está querendo realmente gerar um caos. Chacoalhar assim, se liga, meu irmão. Que ele poderia ter dito, vinha qualquer um outro ali, mas ele joga logo o samaritano na roda. E vem um samaritano, porque poderia ter dito, aí veio um judeu, humilde, né? De bom coração. Não, ele tem que jogar o samaritano. Para quebrar as nossas concepções religiosas. Para mostrar que nós precisamos ser autênticos e verdadeiros. Para mostrar que ele veio para todos. Para mostrar que nós temos uma missão muito séria a cumprir. Então, naquela história, que parece ser simples, Jesus está nos trazendo uma grande lição espiritual e de prática para a nossa vida. A parábola estabelece um padrão ético pela qual se deve lutar. A justificação é pela graça, é a herança. A possibilidade de ser herdeiro é real e está à disposição. Depende da escolha que nós fazemos. Depende de nós e requer dedicação. Porque ela precisa ser evidenciada. Ela precisa ser atos práticos daquilo que nós acreditamos e que isso nos leva a viver dessa forma. Jesus anula as questões de divisões ali, ele fala do que tem que estar no coração de quem vê e como age diante da situação. Por isso que ele gera o conflito, mas ele está querendo dizer, não importa. Talvez nós esperemos de um, talvez nós esperemos de outro, mas Deus está esperando de mim e de você. Por isso que quando o samaritano, o que aos olhos do judeu e principalmente daquele doutor da lei seria impossível na sua concepção humana, ideológica, seja lá o que for, há um mover, aquele homem, ele vê, ele desce do seu cavalo, ele socorre, ele cuida das feridas, ele ata as feridas, ele as banha com óleo e vinho. Ele pega aquele homem, coloca na garupa do seu cavalo, ele o leva, e quem leva o cavalo era escravo. Ele chega lá, leva a hospedaria, não leva a qualquer lugar e não joga, porque diz que ele lá deitou cuidado, empreendeu cuidado. Ele não simplesmente levou para o hospital e diz, olha, tá aí, tá? O SUS, fica à vontade, vê se ele tem a carteirinha, se não faz.
Não, ele ficou cuidando, porque só no outro dia é que ele tinha as suas obrigações. E ele diz, a Bíblia diz, ou Jesus dá, que ele deixou 2 denários. Sabe por que Deus é específico? Porque 2 denários eram 2 dias de trabalho. E pelas contas daquela época, quando você estuda a história, a hospedaria e a alimentação estaria pago por aproximadamente 20 a 30 dias com aqueles 2 denários. Ou seja, ele diz, eu preciso ir embora, eu já cuidei, ele já está bem. Ele daqui a pouco vai ter condições de tocar a sua vida, mas eu estou garantindo aqui 30 dias de estadia e comida para ele. E se ele precisar de mais alguma coisa, você vai e faça, porque eu, quando voltar aqui, eu pago a conta. Quer mais dedicação do que essa? Sim. Aqui está demonstrado também a presença e o sentido de Deus através de Jesus Cristo e o que Jesus Cristo fez para nós. Mas também está uma determinação e uma explicação do que é o poder do Evangelho e de como nós devemos andar. Uma abordagem dessa ética através de um livro de código é inadequada. A base para se trilhar esse caminho, que é a nossa vida, que lá de uma forma, em parábola, Jesus exemplifica essa caminhada de Jerusalém até Jericó. O caminho a ser percorrido. O tempo de vida que nós temos aqui na terra, o caminho a ser trilhado é um caminho de sinceridade. E só através desse caminho é que se consegue ver ou se identificar no que verdadeiramente nós cremos. Será que nós estamos encontrando disposição para agir diante das situações da nossa vida? Quais são as ações ou as condições pessoais que nós estamos promovendo? Estamos ou não? Ou estamos passando de largo diante daquilo que está aos nossos olhos e que depende sim de uma ação nossa, prática, efetiva? O samaritano, um estranho odiado, demonstra amor compassivo. Desta forma, a parábola é um ataque mortal à hipocrisia religiosa e ao faz de conta da moda evangélica que ainda não se tornou cristã. Por que existe isso? Ali Jesus estava dando ou afrontando a religiosidade, a hipocrisia da religiosidade da época. E nós estamos muitas vezes movidos ou no meio de uma moda na qual nós chamamos de evangélicos. E nós nos esquecemos do que é o Evangelho. O Evangelho é poder de Deus para transformação. E é esse Evangelho que é pregado na palavra. E o que é que este Evangelho está produzindo de transformação verdadeira e genuína na minha vida? Porque é o poder de Deus sendo manifesto. E se o poder de Deus está sendo manifesto, ele faz com que nós venhamos a agir de forma diferente. Então nós precisamos sair da moda também. Nós precisamos ser autênticos cristãos aqui neste mundo. Para Jesus, o amor é algo que você sente, é isso que ele está dizendo, e você faz. Ai, Jesus, eu te amo. Ai, Jesus, eu te quero.
Ah, Jesus, eu amo a Deus. Ah, Jesus morreu na cruz por mim. Você sente, você faz o quê? Porque quando a gente realmente sente e pratica, isso gera ações. Isso tem que ser demonstrado em cuidado que nós passamos a ter, em tempo que nós passamos a investir, em dinheiro até que nós passamos a gastar da forma certa, porque muitas vezes gastamos pelas nossas vãs vaidades, e aquilo na qual nós deveríamos empregar, aquilo que nós tanto trabalhamos para ter, muitas vezes perde o sentido. Ou às vezes nós nos empreendemos tanto nisso e perdemos ou não damos valor ao tempo de qualidade que nós precisamos dar para os nossos. Tudo isso está sendo demonstrado nessa parábola e o Evangelho tem esse poder transformador de nos trazer para o norte, de nos dar um trilho a ser seguido, um caminho a ser seguido, que produz um efeito muito maior e um exemplo muito maior da demonstração de amor que Deus quer mostrar para o mundo através de nós. Nós somos a igreja. Nós somos a manifestação do reino de Deus na terra. E como é que está sendo a manifestação do reino de Deus na terra? Através daqueles que são os seus seguidores. Jesus, quando ele termina essa parábola, ele também dá a mesma ordem para aquele doutor da lei. Quando ele responde pela lei, ele diz, faça isso e você vai viver. Quando Jesus, ele pergunta quem é o próximo, Jesus diz a parábola para ele, traz aquela ilustração e lhe pergunta, quem que você acha então quem foi o próximo daquele homem? Ele disse, o que agiu com misericórdia. Ele disse, então vá e faze o mesmo. Direcione aquilo que você sabe para transformar aquilo que você faz. Para de simplesmente se encher de conhecimento e você achar que você, sabe tudo. Se isso não estiver sendo evidenciado na prática, de nada vale. Porque até saber nós sabemos. E Jesus sabe muito bem que a gente sabe. E não adianta chegar diante dele fingindo que a gente não sabe. Até porque ele disse, peça que eu dou. Está à nossa disposição. E Jesus, ele sempre, quando ele era coagido dessa forma, ele trabalhava com aquilo que ele tinha. Que nem uma vez, um dos cultos, a pastora André ministrou aqui sobre o barro. Jesus trabalha com o barro que tem na mão. Ele não vai pegar barro do outro para fazer, não, o barro que tem ali. É comigo, é com você. Está ali o homem conjecturando, cheio de pose, doutor da lei, isso e aquilo, tal, achando que pode colocar Jesus contra a parede. Jesus trabalha com ele mesmo, com aquilo que ele sabia. Jesus sabe o dom que nós temos. Ele sabe o coração que ele nos deu. Ele sabe o que nós estamos sendo tendenciosos no momento. Ele sabe de tudo. Então vamos parar para ouvir Deus falar conosco e vamos nos permitir que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. O verbo faze aqui está no presente do imperativo.
E o seu significado é: continue fazendo, não pare de fazer, ou faça sempre. O doutor Daley concentrou a ênfase do fazer com olhar para o futuro. Quando ele faz a primeira pergunta, Jesus, o que farei para herdar? Ele lança para frente. Jesus concentrou essa ênfase do fazer no presente, no agora. Aí a gente às vezes fica jogando para amanhã. O que é que nós vamos fazer hoje? Hoje é dia dos pais, né? Que pai eu serei hoje? Que filho eu serei hoje? Que esposo eu serei hoje? Que esposa eu serei hoje? Que cristão eu serei hoje? O Evangelho é prática e ele só se revela na atitude de fazer. Não adianta dizer que eu conheço, eu tenho que fazer. Quando Jesus ele nos dá uma ordem, depois que ele ressuscita, ele disse: ide e fazei. Uma ordem imperativa: ide e fazei. Vá e faça. A parábola nos apresenta um conceito dinâmico do próximo. A pergunta, quem é o meu próximo, é reformulada para de quem preciso me tornar próximo. E quem é o próximo? De quem que eu preciso me tornar próximo? E a resposta então é: qualquer pessoa que se encontre em necessidade, mesmo um inimigo. Por isso que Jesus jogou na roda o próprio samaritano, para gerar confusão. O próximo foi o samaritano, e não o homem ferido. Quem se tornou próximo do homem ferido foi o samaritano. O próximo não é aquele que deve ser amado, mas aquele que deve amar. O próximo não é aquele que deve ser servido, mas aquele que deve servir. O que é que você tem nas suas mãos que você pode fazer? O que é que está ao seu alcance de fazer? O que é que nós precisamos fazer? Porque o próprio Jesus, em Mateus capítulo 20, versículo 28, ele nos dá o exemplo. Quando se pensava que ele podia, e ele até podia, ele disse: tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele deu o exemplo. Mas não, nós queremos ser servidos, nós queremos ser acolhidos, nós queremos ser amados, nós queremos ser cuidados, mas será que nós queremos amar? Será que nós queremos cuidar? Será que nós queremos perdoar? Será que nós queremos cuidar? Será que nós queremos servir? Aí a vida começa a passar a ter sentido. A soberania de Deus não está limitada pela liderança oficial da comunidade dos fiéis. Quando a liderança fracassa, Deus ainda tem liberdade para escolher novos agentes, para expressar a sua salvação. Não fique esperando de uma religião, não fique esperando de homens, de líderes. Deus age através de mim e através de você. E aonde nós estivermos, dois tipos de pecados e dois tipos de pecador aparecem na parábola. Os salteadores ferem um homem mediante a violência. O sacerdote e o levita o ferem por negligência. A história dá a entender a culpa de todos eles. A oportunidade não aproveitada para se fazer o bem torna-se um mal.
Quando nós temos diante de nós a oportunidade de fazermos o bem e não o fazemos, a negligência, que nós temos consciência de que nós a exercemos, se torna um mal, um pecado. Quando é que a omissão se transforma em transgressão? A Bíblia nos ensina. Tiago capítulo 4, versículo 7. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então nós precisamos parar de nos esconder. Nós precisamos parar de terceirizar as responsabilidades. Mas nós precisamos olhar para nós, olhar para aquilo que Deus nos confiou, para a vida que Ele nos deu e nos posicionarmos diante dEle, porque Ele quer usar a mim e a você. Por isso, cuidado com o pecado da inutilidade, porque Deus não me fez e não te fez para ser um inútil. Pastor, se nós conseguimos a graça, se nós conseguimos a bênção de Deus, de termos filhos, de gerarmos vida, você tem dúvida do que Deus pode fazer através de nós? Quantos filhos órfãos de amor estão hoje? Fomos capazes de fazer filhos, mas não fomos capazes de amar os nossos filhos. Essa é a lição, essa é a verdade. E até a gente vai ver o que o mundo no seu comércio faz. Eu não sei se eu estou muito fora da TV aberta, talvez até seja. Mas, quando é o Dia das Mães, né? A propaganda é maior. É uma apelação medonha. Não é? Dia dos Pais é um negócio murcho. Não é? Não é, Vandão? O mundo é isso, né? Os dois têm a sua importância. Os dois têm o seu valor. Mas vai a apelação emocional, né? Ficar feio o marido não comprar um presente para os filhos dar para a mãe, né? Já a mãe não. Toma jeito, mas compra um presente. Não. Mas a melhor coisa é se tudo isso for transformado em prática. Se o presente da obediência, ele for dado todo dia. Se o presente do amor, tanto dos pais aos filhos, como dos filhos aos pais, forem dados todo dia. Essa é a graça. Esse é o maior desafio que nós temos. Toda a história serve como cenário para responder a primeira pergunta, que em sua resposta traz o desafio do cotidiano para todos aqueles que almejam a vida eterna. Que por tempo e pela nossa avidez, talvez estava assim esquecido um pouco. Mas com esse advento de uma pandemia que assolou o mundo, a morte ficou tão evidente e os dias na terra ficaram bem claros que eles se contam e que depois existe uma eternidade. E aí todo mundo está colocando as suas barbas de molho. Esta passagem faz uma afirmação a respeito da salvação.
A salvação acontece para o homem ferido na forma de uma demonstração dispendiosa de amor inesperado. No processo aparece um Salvador, Jesus, o estranho rejeitado, que se derrama como óleo e vinho sobre as nossas feridas e as ata para serem curadas, paga o preço do acolhimento, sem margem para deixar dívida alguma para a sua dispendiosa demonstração do amor inesperado de Deus pela nossa vida. Você se sente amado por Deus? Você se sente acolhido por Deus? Fique de pé. Aleluia! Ele não se esquece de nós. Ele não passa desapercebido por nós. Mas todos os dias Ele demonstra amor. Todos os dias a salvação está disponível. Seja qual for o preço, está pago. Seja qual for o pecado, na cruz está aniquilado. Seja qual for a dor, Ele cura. Seja qual for a ferida, Ele tem o remédio. O pecado foi pago na cruz. O castigo que nos traz a paz, Ele conquistou através do seu próprio sacrifício. E pelas suas pisaduras, pelas suas chagas, nós fomos sarados. Esse é Jesus. Esse é aquele que me ama e te ama. E Ele quer transformar a nossa vida. Ele quer fazer com que nós sejamos ávidos na dedicação, da demonstração desse amor que Ele tem por nós e demonstra a cada dia. O que eu faço com o que eu sei? Você sabe disso. Eu sei disso. Nós sentimos isso todos os dias da nossa vida. Onde tenho utilizado o meu dom? Você tem dom, eu tenho dom. Nós temos dons dados por Deus. De quem tenho sido próximo? Olha, abre seus olhos. Na sua casa, tem próximo lá. Onde você trabalha, tem próximo lá. Quando você estiver passando pela rua, tem próximo lá. É só você se fazer próximo. Que sentido tem a minha existência? O que eu tenho transformado na vida com a minha presença? O tempo é hoje. E Deus nos chama para que a gente se dedique. Deus nos chama para nós sermos verdadeiros instrumentos dele para mostrar amor. Amém? Você pode fechar os seus olhos. Coloque-se diante do Senhor nessa manhã. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele. Agradeça a Ele pela vida, agradeça a Ele por tudo que Ele tem disponibilizado para você. Está nas suas mãos. Ele não nos chamaria sem Ele nos capacitar. Ele nos capacita. Ele vai estar conosco. Ele vai nos usar como instrumento poderoso. Ele vai colocar palavras na nossa boca. Ele vai encher o nosso coração de amor para que a gente contagie com amor. Abra os olhos, peça ao Espírito Santo de Deus para abrir os nossos olhos espirituais, para que nós possamos ver, para que nós não venhamos a passar de largo, para que nós não venhamos a mudar de lado, mas que nós possamos encarar, que nós possamos ir até lá, e nós possamos cuidar, nós possamos amar, nós possamos abraçar, nós possamos nos doar. É a mim e a você que Deus quer usar. Somos nós que somos instrumentos do Senhor.
Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, porque Tu nos amastes primeiro, ó Deus, porque Tu nos alcançastes primeiro, ó Pai, porque tudo é plano vindo do Teu amor para conosco. Por isso que nós podemos estar aqui nesta manhã. Por isso que a Tua palavra é revelada, Senhor, porque Tu nos ama, Tu queres nos dirigir. Pai, nós colocamos a nossa vida diante de Ti. Ó Deus, nós colocamos o nosso dia a dia diante de Ti. E nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu venhas a nos inundar, que Tu venhas a nos dirigir, que Tu venhas a nos capacitar, Senhor, para que nós possamos ser dedicados, ó Pai, nesta vida. Enquanto aqui nós estivermos, Senhor, em nós tem a intenção, ó Deus, de promover, ó Deus, o Teu amor e a Tua graça. Demonstrar, Senhor, através dos nossos atos, aquilo que nós recebemos de Ti, Senhor. Ajuda-nos pelo Teu amor. Dirige-nos, Senhor, através da ação do Teu Espírito Santo, porque nós precisamos de Ti. Nós carecemos de Ti, Senhor. É no nome de Jesus Cristo que nós oramos, pedimos e agradecemos, hoje e sempre. Amém. Aplauda ao Senhor. Aleluia. 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 Se você está entre nós, ou se você está nos assistindo, e talvez você tenha se perguntado: o que é que eu faço? O que é que eu faço? É simples. É simples. Era a indagação daquele homem: o que é que eu faço para herdar a vida eterna? O preço já está pago. É apenas uma decisão que nós precisamos tomar, a de reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. É dizer: Senhor, eu reconheço que o plano da salvação é em Ti, não é em religião. A minha religião não salva e a Tua também não salva. Quem nos salva é Jesus Cristo, porque somente Ele entregou a Sua vida por nós. E ali está a consolidação da salvação. O que nós precisamos é entregar a nossa vida a Jesus. Eu te convido a fazer essa oração, se você quer tomar essa decisão hoje e confessar Jesus Cristo como teu Salvador. Você vai dizer aí junto comigo: Pai, diante de Ti eu estou. Ó Deus, e através da Tua palavra, que se revela para mim nesta manhã, eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te reconheço como o único e suficiente Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Me dirige através do Teu Espírito Santo, para que eu possa andar segundo a Tua vontade e no Teu propósito para mim. No nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez e você entregou sua vida a Jesus nessa manhã, aí onde você está, não vou te chamar à frente. Dá um tchau assim para mim, que eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Se você entregou sua vida a Jesus nessa manhã e fez essa oração, Deus te abençoe. Jovem, Deus te abençoe. Tem mais alguém? Aplauda ao Senhor pela vida dela. Aleluia. Tem mais alguém que quer tomar essa decisão hoje? Ou tomou essa decisão hoje? Dá um tchauzinho onde você está. Nós queremos agradecer a Deus pela sua vida. Amém. Se você está em casa e tomou essa decisão hoje por Jesus, através do WhatsApp, manda uma mensagem para nós. Eu entreguei minha vida a Jesus. E vamos estar juntos caminhando. Deus abençoe a sua vida. Que Deus possa te guiar. E Ele estará te guiando, porque Ele tem interesse em nós. Ele quer nos abençoar todos os dias da nossa vida. Aplauda mais uma vez ao Senhor. Aleluia. Aleluia.